6 dias depois da operação que deixou 4 pessoas mortas no Morro do Vidigal, no Leblon, policiais da Delegacia de Homicídios estão na favela fazendo a primeira perícia no local. Policiais envolvidos na ação também estão nesse momento ali prestando depoimento na Divisão de Homicídios, Delegacia de Homicídios. Larissa Schmidt está na delegacia ao vivo e conta pra gente. Larissa, boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. 3 policiais militares que estavam no local, no Vidigal, quinta-feira passada, por volta das 5h30 da tarde, quando 4 homens morreram durante uma ação policial, estão aqui prestando depoimento nesse momento. Ontem, a Polícia Civil informou que eles já tinham sido ouvidos uma primeira vez na madrugada de sexta-feira, depois do que aconteceu, e as armas tinham sido recolhidas. Agora estão sendo ouvidos de novo. Um 4º policial que também estava no local está hospitalizado e também é aguardado para prestar depoimento quando se recuperar, para esclarecer várias circunstâncias desse caso que ainda estão nebulosas. E nesse momento está terminando agora lá no Vidigal a primeira perícia, como você falou, Mariana, desse caso, 6 dias depois de tudo que aconteceu. Estão participando dessa perícia parentes de pessoas que foram mortas, também advogados, inclusive testemunhas oculares do que aconteceu e que garantem que não houve confronto com a polícia. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora diz que houve um confronto na quinta-feira por parte de pessoas que estariam planejando um ataque à base da UPP no Vidigal. Mas várias testemunhas dizem que esse confronto não aconteceu, que policiais estavam na laje, armados, e atiraram contra essas 4 pessoas. A gente tem fotos do momento em que isso aconteceu, pelo menos 3 dessas 4 vítimas estão com tiros na cabeça. E os advogados, os familiares falam em execução, que a polícia atirou para matar. 2 das famílias desses mortos, a gente vem mostrando ao longo dessa semana e da semana passada já, dizem que eles eram inocentes, que eles não tinham nenhuma relação com tráfico de drogas ou com roubo qualificado ou até corrupção de menores, como um deles, o Marcos Guimarães, de 51 anos, chegou a ser acusado pela Polícia Militar, que disse que ele tinha passagens e tinha inclusive condenação, mas o Tribunal de Justiça não achou registros dessa condenação. Então tem várias questões que precisam ser esclarecidas ao longo dessa investigação. Ontem a Polícia Civil disse que ouviu parentes dos mortos no IML na sexta-feira. Aqui, agentes da DH, os familiares, isso a gente estava esclarecendo, porque os familiares não tinham esse reconhecimento de que já tinham falado com a polícia, mas foram ouvidos no IML uma primeira vez e vão ser chamados para prestar um novo depoimento. Inclusive, alguns deles podem vir agora lá do Vidigal, direto aqui para a Delegacia de Polícia, para falar mais uma vez a respeito desse caso. São vários pontos que precisam ser esclarecidos. Ontem o delegado titular aqui da Delegacia de Homicídios, Daniel Rosa, falou que não descarta a possibilidade de uma reconstituição, de uma reprodução simulada para entender exatamente tudo o que aconteceu. Diz que vai ouvir novas testemunhas que estão sendo agora encontradas, buscadas lá no Vidigal, e que essa investigação vai ocorrer ouvindo de novo todos os agentes. A gente sabe que houve aí uma demora com relação a algumas medidas técnicas, como, por exemplo, a perícia. São 6 dias depois do crime que essa perícia está sendo feita. Agora a polícia precisa correr atrás e investigar exatamente o que aconteceu. São depoimentos diferentes, familiares contam uma história, policiais que estão sendo ouvidos agora, pelo menos num primeiro depoimento, contaram outra, e agora tudo isso precisa ser esclarecido. O Eduardo Tchau acompanhou essa perícia que está sendo feita lá no Vidigal e ele vai trazer as informações completas ainda nessa edição do jornal, Mariana. Combinado, Larissa. Desde o início dessa edição, você está vendo, né? A gente está falando de operações policiais. 4 pessoas mortas numa operação no Morro do Vidigal, uma pessoa morta hoje, agora Pedro Figueiredo relatando ali no Complexo da Penha. Falando no Vidigal, 6 dias depois da operação, como eu disse, policiais estão, nesse momento, policiais da Delegacia de Homicídios fazendo na favela a primeira perícia ali no local. 3 dos 4 policiais que participaram da ação estão prestando depoimento na DH. A gente vê tudo na reportagem do Eduardo Tchau. 2 blindados da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil subiram o Morro do Vidigal pouco antes das 10 da manhã. Logo depois, chegaram os carros da Delegacia de Homicídios da capital. Essa é a primeira perícia feita pela DH no local, 6 dias após o crime. Parentes das vítimas acompanharam o trabalho dos policiais. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar entrevistas.
A mulher do entregador de mercado Marcos Guimarães da Silva, de 51 anos, estava no local. Ele trabalhava há 30 anos na mesma rede de supermercados e também fazia bicos na praia para sustentar os 7 filhos. Tinha 7 filhos para criar, ele chegou a criar 5, agora faltam 2, moça. Eu não sei o que eu vou falar para os meus 2 filhos. Nesse momento difícil da minha vida, eu ainda tenho que ser forte para poder aguentar a perda do que o meu marido vai fazer na minha vida como pessoa. Inicialmente, a Polícia Militar informou que Marcos já tinha sido condenado por tráfico de drogas, roubo qualificado e corrupção de menores. Mas o Tribunal de Justiça do Rio não encontrou nenhum registro dessas condenações. Que dói é isso? Ainda passarem como 2 inocentes bandidos. A população não ia se revoltar se não fosse, meu marido fosse trabalhador. Segundo testemunhas, a ação dos PMs aconteceu a 50 metros de onde eu estou. É ali que os policiais civis da Delegacia de Homicídios estão à procura de provas que respondam o que de fato aconteceu. A Polícia Militar diz que entrou em confronto com bandidos que pretendiam atacar a base da UPP no Vidigal. 4 pessoas morreram. Testemunhas contaram ao advogado da família de uma das vítimas, o porteiro Cláudio Henrique de Oliveira, de 24 anos, que não tinha passagens pela polícia, que os mortos foram executados. A PM afirmou que os feridos chegaram a ser levados para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiram. Mas fotos feitas por moradores mostram pelo menos 3 baleados já mortos no local, com tiros na cabeça. Os detalhes que nós já verificamos no local, tudo leva a crer que foi uma execução que não teve sequer um tiro praticado pelas vítimas. Todos os disparos feitos no local foram praticados pelos agentes do Estado. PMs. Sim, e numa condição em que não havia uma resistência à ação dos policiais. Hoje a Delegacia de Homicídios está ouvindo novamente os policiais que participaram da ação. Eles prestaram depoimento na DH na madrugada de sexta, depois do caso. As armas deles foram recolhidas. Ontem, parentes das vítimas estiveram na delegacia. No sábado, os agentes tinham ouvido alguns familiares no IML. Eu acredito só na justiça divina, porque ela nunca vai falhar. Só Jesus vindo para acabar com isso, moço. Recadinho só para essas famílias, a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa investigação.